Vamos nos colocar em pé. Hoje é o nosso 7º dia da nossa campanha. Venha o teu reino. Pega a tua Bíblia, abre lá no livro de Salmo 24. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Salmo 24, versículo 7 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Coloca a tua Bíblia no banco, vamos orar, falar com o Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Deus, eis aqui a tua igreja. Pai, nós estamos, Senhor, ansiando pela tua presença. Fala conosco, Senhor, nessa noite, que teu Espírito Santo esteja conduzindo, Deus, a palavra, esteja nos dando direção, esteja falando ao nosso coração. Pai, nós te louvamos, és bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Que a obra seja tua, Deus, que só tua voz seja ouvida neste lugar, Deus. Nós repreendemos toda influência contrária à tua palavra aqui dentro, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém? Pode se assentar. Amados, o tema da nossa campanha é Venha o teu reino. E se nós falamos de um reino, nós falamos de um rei. Onde tem um reino, tem um rei, né? E este rei, como diz o Salmo 24, é o nosso Jesus, o Rei da Glória, o Senhor poderoso na terra, na guerra, o Senhor forte e poderoso. E eu coloquei aqui, rei é um indivíduo que tem poder e autoridade. Será que esse rei tem poder sobre a tua vida? Aleluia. Vamos ver se ele tem poder sobre a tua vida. Vamos ver se ele está no controle da tua vida. Então aqui, esse rei, quando diz levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e deixa entrar o Rei da Glória. Esse rei, ele já venceu a morte e já venceu o inferno. Ele entrou nos lugares, pegou a chave da morte, pegou a chave do inferno. Ele subiu aos céus e se assentou no trono preparado para ele, ao lado direito do Senhor. E hoje, esse mesmo rei está aqui, pedindo para que nós, esperando que nós abrimos a porta do nosso coração para que ele possa reinar. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Alguém está disposto a abrir a porta para esse rei? Então este é o Rei da Glória. E quando fala de reino, como muitos já falaram aqui na pregação, o reino de Deus é o domínio de Deus sobre a nossa vida. É um governo sobre os nossos corações. Isto é, no íntimo das pessoas que o reconhecem como rei. Quando nós o reconhecemos como rei, ele faz habitação no nosso íntimo. Deixar que Jesus reine na minha vida e na minha alma significa o quê? Abrir para ele as portas, para que ele possa exercer o seu governo e o seu domínio sobre a minha vida. Será que nós estamos preparados para isso? Deus, eu abro o meu coração para que o Senhor assuma o governo e o domínio das minhas vontades?
O reino de Deus é todo lugar onde Deus é o único rei. É onde existem pessoas que obedecem suas leis, se sujeitam ao seu reinado. O reino em primeiro lugar. O tema da minha mensagem é o reino em primeiro lugar. Amém? Amados, lá em Lucas 11, 1, quando Jesus descia, que estava orando, e ele desceu da oração, um dos discípulos chegou até ele e disse: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. E Jesus, quando ele pediu para que ensinasse a orar, Jesus começou a dar a direção para ele. Vamos lá para Mateus 6, 9. Jesus começou a ensinar como orar. E hoje ele quer nos ensinar. Quando ele começa a falar, ele diz assim: não oreis, não seja como os hipócritas, que ficam em pé, falando alto, para chamar a atenção das pessoas. Tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento e fala com o teu pai que está no céu. E ele que tudo ouve, te responderá. Ele diz assim: orando, não fique usando de vãs repetições, repetindo. Ele começa a nos ensinar. Então aqui ele vem com a direção de como nós vamos orar ao nosso Pai. Ali no versículo 8, 6, 8 diz assim. 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu. Sabe o que ele está falando? Vocês vão chegar diante de Deus como filhos. Você vai chegar, Pai nosso, que está no céu. Chega como filho diante do Senhor. Às vezes a gente quer chegar diante do Senhor com palavras bonitas, palavras que da boca para fora, e Ele quer que você chegue como filho. Como que você chega no teu pai? Como que você chega na sua mãe? Ele diz: chega em mim como filho. E ele diz assim: chegue adorando. Santificado seja o teu nome. Adore a Ele. Dê a Ele toda a glória, toda adoração e toda a honra. Jesus está nos ensinando a orar o Pai Nosso. Então até aqui ele está ensinando como orar. Agora ele vai ensinar como pedir. E a primeira petição que ele faz ali é: venha o teu reino. Então ele ensina aqui, quando você vai pedir, ele começa a colocar em ordem a oração. Amados, às vezes nós oramos o Pai Nosso. Às vezes nós vamos fazer nossas orações, nós oramos, e daí por último nós oramos o Pai Nosso como uma reza. Correndo, orando o Pai Nosso, nem para pensar no que você está falando. E o Senhor hoje Ele quer nos ensinar, nos dar direção de como orar esse Pai Nosso. Quando Ele diz assim: venha o teu reino, o que Ele está falando? Venha o teu domínio sobre a minha vida. Eu estou entregando o controle nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor seja o rei da minha vida. Então, quando nós começamos a entregar esse domínio para o Senhor, e esse reino vem verdadeiramente na nossa vida, porque às vezes a gente ora: Pai Nosso que está no céu, seja feita, venha a nós o teu reino. Mas a gente não para pensar nesse reino. Quando se diz assim: venha a nós o teu reino, está dizendo: tome todo o controle, tome todo o domínio, dirija a minha vida. A partir de agora, a minha vida está nas tuas mãos. É isso que você está falando quando você está orando o Pai Nosso. E quando o reino de Deus vem verdadeiramente na nossa vida, nós não podemos mais continuar do mesmo jeito. Quando esse reino vem verdadeiramente na nossa vida, tudo se transforma. As pessoas começam a ver os valores do reino na nossa vida.
As pessoas começam a ver a transformação na nossa vida. O mal que dominava a minha vida e os meus pensamentos e os meus sentimentos não domina mais. Porque agora a minha vida está debaixo da autoridade de Deus. Está debaixo do reino dele. Por que as coisas não dominam mais? Por que as coisas começam a mudar? Porque veio sobre nós o reino. Veio aquele que governa a minha vida. Veio aquele que transforma a minha vida. Aleluia. O reino de Deus, ele não vem com aparência externa. Não, ele chega primeiro no meu coração. E ele começa a transformar. E a partir da hora que o reino vem, começa a ter limites na minha vida. Aquilo que eu fazia, eu já não quero fazer mais. Aquilo que para mim eu não me importava se ofendia a Deus ou não, eu já não quero fazer mais, porque eu quero fazer parte do reino. Eu começo a renunciar às minhas vontades para viver a vontade do rei da minha vida. Aleluia. Você está nessa vontade? Você está entregando a tua vida para esse reino? Porque quando nós começamos a entregar, as pessoas começam a ver em nós transformação. As pessoas começam a ver em nós que o reino se estabeleceu. E a mudança e a transformação na minha vida. E essa mudança, essa transformação, eu quero levar para as pessoas. Eu quero que as pessoas também conheçam esse Deus que eu conheço. Eu quero que as pessoas também desfrutem desse reino que eu conheço. E quando eu entendo o que é dizer, venha o teu reino, ou seja, Senhor, que o Senhor domine, que o Senhor reine, que o Senhor eu abro mão das minhas vontades, então começa a entrar a obediência da palavra do Senhor. Eu começo a obedecer a palavra. E o que a palavra diz para nós? Buscai primeiramente o reino dos céus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui eu tenho um exemplo de Salomão. Salomão, Deus chegou para ele e falou: pede-me o que tu queres. Salomão ainda era uma criança praticamente. Mas ele queria viver conforme a vontade do reino. E quando Deus falou para ele, pede o que quiseres, ele podia ter pedido dinheiro, ele podia ter pedido carros, ele podia ter pedido fama, ele podia ter pedido o que ele quisesse. Mas ele preferiu pedir os valores do reino. Ele falou: Senhor, dá-me sabedoria. Porque ele queria governar segundo a vontade do Senhor. Se o Senhor chegasse para você hoje e falasse: o que queres que eu te faça? Qual seria teu pedido? Ah, tinha muita gente pedindo dinheiro. Deus, ajuda eu a pagar minhas contas. Ai, Deus, eu quero um carro novo. Ai, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Seria o nosso primeiro pedido, porque nós muitas vezes não estamos focados no reino. Nós estamos focados na nossa vontade. Salomão diz: eu quero sabedoria. E o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, quando a pessoa que teme ao Senhor, ela é sábia, ela é obediente e ela é fiel a Deus. Então, quando você pede os valores do reino, quando você pede aquilo de acordo com a vontade do reino, de acordo com a vontade do Pai, Deus, ele te acrescenta. Aqui Salomão falou: eu quero sabedoria. O que aconteceu com Salomão? Ele recebeu não só sabedoria, mas ele foi o homem mais rico, o rei mais rico, mais bem vestido. Eles dizem que ninguém foi visto como Salomão, porque Deus acrescentou tudo, porque ele se agradou dos pedidos de Salomão.
Hoje o Senhor passeando aqui, o Rei dos Reis, aquele que tem o domínio do reino na tua vida, que você diz para Ele quando ora o Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Ele olha para você, Ele olha para mim e diz assim: o que queres que eu te faça? Qual é o teu pedido que está aqui no envelope? O que queres que eu te faça? Olha o tema da nossa campanha: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. E o que a gente tem pedido? Qual é a nossa petição diante do Senhor? Aqui Jesus diz: peça primeiro o reino. Peça primeiro o meu domínio. Peça primeiro que o reino se estabeleça na tua vida. Quando eu entendo que o Senhor quer que eu ore desta forma, eu começo a orar: Senhor, não venha o teu reino só sobre mim, mas venha sobre a minha casa. Venha o teu reino no meu trabalho, venha o teu reino na minha família, venha o teu reino para os meus vizinhos, venha o teu reino no meu ministério. Nós começamos a orar pedindo o reino. E então, quando nós pedimos assim, o reino do Senhor começa a se expandir. O reino do Senhor não fica limitado só a nós. E quando Jesus continua ali, Ele diz, continuando a oração que Ele está ensinando: seja feita a tua vontade. Quando Ele diz: portanto orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Chega como filho. Santificado seja o teu nome. Adore, glorifique, porque Ele é rei. Ele é digno de adoração. Quando você diz: venha o teu reino, Ele vem com o domínio sobre você. E quando você diz: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. E qual é a vontade de Deus para mim e para você? Qual é a vontade dEle para nós? Que nós sejamos curados, que nossas necessidades sejam supridas, que nós possamos viver de glória em glória, de fé em fé, que nós possamos levar uma vida vencendo, superando, mas Ele quer muito mais: que nós proclamemos o reino, que a gente divulgue esse reino. Será que você está no domínio do reino? Está orando o Pai Nosso certo? Só analisando, nós estamos orando o Pai Nosso. Será que a gente está orando o Pai Nosso certo? Por isso que o reino de Deus deve ser estabelecido. E eu coloquei aqui: a primeira coisa que você deve fazer quando acordar, antes de correr atrás de qualquer coisa que você deseje, que você busque o reino. Venha o teu reino, Senhor, sobre a minha vida. Que você deve desejar, deve proclamar, deve pedir: Senhor, eu quero o teu reino. Reine sobre mim. Tome o controle desse dia. Tome o controle da minha vida. Você tem orado pensando no reino assim? Que o teu reino se manifeste através da minha vida, que a gente possa falar isso para o Senhor e sair de casa e dizer: Deus, que hoje por onde eu passar, o teu reino seja manifestado. Que o teu reino seja manifestado através da minha vida. Aonde eu passar, se o teu reino está comigo, as trevas não vão prevalecer. Aleluia. Pedro, quando ele conheceu esse reino, quando ele conheceu essa autoridade de Jesus, Pedro, ele foi tão cheio dessa presença, que quando ele passava, a sombra dele curava. Eles colocavam os enfermos, os doentes ali, porque Pedro passava e a sombra dele curava. Como está sendo manifesto o reino através da tua vida lá fora? As pessoas têm visto esse reino? Será que a gente tem orado o Pai Nosso de maneira certa, a ponto da gente manifestar esse reino lá fora? Quando nós estabelecemos o reino em nós, entregamos a posse do governo para o Senhor, para este Rei da Glória, então o poder de Deus é liberado através da nossa vida.
O poder de Deus é liberado através da nossa vida, porque nós saímos do controle e entregamos o controle para Deus. E a terceira parte do Pai Nosso, que ele diz assim: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Que pão é esse? Todo dia se pede o pão. Que pão é esse? Que pão é esse que ele está ensinando? O pão que ele está ensinando é a tua necessidade. É aquilo que você precisa. É aquilo que você precisa. Se você precisa de libertação, de provisão, de cura, este é o teu pão. Como assim, pastora? E tem uma passagem que diz assim, que a mulher de Cananeia, ela chegou diante de Jesus, e ela vinha gritando, pedindo socorro, e ela chega e os discípulos dizem: atenda ela para que ela pare de gritar. E ela chega e pede para que Deus liberte a filha dela, que estava possessa de demônios. E quando ela fala: minha filha está terrivelmente oprimida por um espírito maligno, o que Jesus diz para ela? Não é lícito eu pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele não estava ofendendo ela, mas ele diz assim: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela diz assim: mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Gente, ela veio pedindo pão? Ela veio pedindo pão para ele? Ela veio gritando atrás para pedir pão? Ela veio pedindo a cura e a libertação da filha dela. Então o que nós entendemos? Que o pão nosso de cada dia é aquilo que nós necessitamos. É aquilo que eu preciso. É aquilo que eu preciso das mãos do Senhor. Qual é o pão que você precisa? O que você tem buscado das mãos do Senhor? Esse é o teu pão de cada dia. Você tem pedido o reino dele sobre este pão de cada dia? Aleluia. E quando ela vem pedindo, e o Senhor libera para ela pela fé dela, ele olha, ó mulher, grande é a tua fé. Porque ela falou que até as migalhas, ó mulher, grande é a tua fé. E curou e libertou a filha dela. Ela foi para casa com o pão de cada dia. O que você está buscando do Senhor? Qual o pão que você precisa? Qual é a tua necessidade? Ele está nos ensinando a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aleluia. Perdoa as nossas dívidas. Você não consegue liberar o perdão? Clama pelo reino. Ele diz: chama primeiro o reino. Quando você chamar o reino se manifesta. Quando eu chamo o reino se manifesta e o poder é liberado sobre a minha vida. Quando Deus vem reinando e eu abro mão do controle da minha vida, do comando, para dar o controle para Ele, então o poder é liberado sobre a minha vida. Aleluia. E ele continua ali: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você sabia que ele já fez essa oração para você lá em João 17:15? Ele diz assim: eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou te livrar dos problemas. Eu não vou te livrar das lutas. Eu não vou te pôr numa redoma. É você que tem que vencer a cada dia. É você que tem que entregar o controle para o Senhor. Quando Ele está no controle, nós conseguimos vencer. Quando nós entregamos o controle do reino, quando nós pedimos: venha o teu reino. Ele quer que você peça o reino para vencer. Peça o reino para ter controle. Peça o reino para ter domínio. Peça o reino para
controlar as tuas vontades. Será que nós estamos orando assim? Pedindo esse reino? Será que a gente está entregando o controle para esse reino? Nós queremos o poder de Deus. E não é o poder primeiro. Primeiro o reino, depois o poder. Quando o reino é estabelecido e a vontade de Deus é colocado diante na minha vida, Deus vai liberar poder. Poder para curar, poder para libertar, poder para expulsar demônios, poder para restaurar vidas. Porque eu submeto as minhas vontades ao domínio do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Como está a tua vontade? Como está a tua oração? Você já parou para pensar nesse reino que você diz para o Senhor, venha o teu reino? Venha o teu reino. Eu estou abrindo mão de mim mesmo e estou dizendo, faça a tua vontade. Tome o controle, tome o domínio. Aleluia. Eu submeto as minhas vontades ao domínio do Rei. Qual é o nosso problema na nossa oração? Quando nós vamos fazer oração? O problema é que nós começamos a nossa oração pedindo as nossas vontades. Nós fazemos a nossa oração fazendo uma listinha. Chega diante do Senhor, você começa a orar, começa a adorar. E qual o tempo da tua oração? Será que é mais adoração? Ou é mais petição? Qual é o teor da tua oração? O Senhor está nos ensinando a orar. Primeiro peço o reino. Primeiro entrega o domínio. Porque daí as tuas vontades fica para depois. Primeiro o reino, depois as tuas vontades. Primeiro o reino, depois as tuas vontades. Salomão podia ter pedido, mas ele pediu o reino. Eu quero sabedoria. Daí Deus realizou as vontades. Então nós temos que pedir com sabedoria este reino. E não chegar diante dele com uma lista. Nós nos apresentamos ansiosos, preocupados e invertemos totalmente a oração. Você já chega diante de Deus chorando. Você já chega diante de Deus fazendo uma lista. Você já chega diante de Deus se fazendo de coitadinho. Ele diz, você é filho. Ore para que eu tenha o domínio sobre a tua vida. Queremos pão, mas nem sempre queremos o reino. Nós queremos a nossa vontade, mas nem sempre queremos o reino. Por que que nós não queremos o reino? Porque o reino requer sacrifício, atitude, requer renúncia e requer resistência. Por isso que nós queremos primeiro a nossa vontade. Queremos o suprimento das nossas necessidades, mas nem sempre entregamos a nossa vida para ser dirigida pelo Rei dos Reis. E o Senhor Jesus que está aqui, eu creio. Você crê que Ele está aqui? Você crê que Ele já venceu a morte e o inferno? Você crê que Ele está nas regiões celestiais? E você crê que Ele quer habitar e fazer morada em você? E o Jesus que está aqui, o Rei dos Reis, Ele pergunta para você, você quer o reino? Você quer colocar a tua vida na minha vontade? No meu controle, no meu domínio? Será que você quer isso mesmo? Se você quer isso mesmo, que a partir de agora você comece a fazer as tuas orações pela manhã. Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino. Mas que esse reino, você saiba o que você está falando. Que você não fale venha o teu reino simplesmente por falar.
que você tenha noção do que essa palavra reino significa. Reino é entregar o domínio. Reino é entregar as tuas vontades. Reino é entregar teus pensamentos. Reino é deixar Ele dominar as tuas motivações. Reino é deixar Ele tomar conta. Mas hoje Ele está nos ensinando a inverter a ordem. Ele está dizendo: filho, filha, as tuas necessidades depois. Primeiro o reino. As tuas necessidades depois. Primeiro o reino. E sabe o que ele está falando lá, quando continua lá em Mateus 6? Não ande ansioso pelo que vestir, pelo que comer, não ande ansioso. Porque Ele sabe tudo que você precisa. Ele tem o controle, Ele sabe tudo o que você precisa. Então Ele diz: não andeis ansioso. Ele diz: antes de sair buscar o pão, você deve se separar para buscar o reino. Antes de sair pedindo um emprego, antes de sair pedindo uma promoção, chega buscando o reino, porque quem entrega tudo isso para você é o Rei dos Reis. Aleluia. Precisamos colocar em ordem as nossas prioridades. A nossa carne não quer buscar esse reino. A nossa carne quer do nosso jeito, da nossa vontade. Mas não é o que a nossa carne quer. É o que o reino quer. É o que o reino determina. Aleluia. Aleluia. Então ali diz no Salmo 24: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, e deixe entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso na guerra. O Senhor que está no controle de tudo. Ele quer que você entregue o controle para que Ele domine, para que Ele direcione a tua vida. Deus está no nosso meio, só esperando o convite para você falar: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Que a tua oração a partir de hoje seja: venha o teu reino, Senhor, com entendimento do que quer dizer o reino, com entendimento do que você está falando para o Senhor. Venha o teu reino, venha o teu reino. Nós temos que proclamar esse reino. Nós temos que falar desse reino. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8:19, porque o reino, temos que proclamar o reino, porque a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Tem gente sofrendo, tem gente à tua volta que precisa saber desse reino, precisa ver esse reino manifestado na tua vida, precisa ver você proclamando este reino. Aleluia. Que nós possamos dizer: vem, Senhor, reina na minha vida. Entra, Rei da Glória, e reina na minha vida. Aleluia. Se coloca em pé. Aleluia. Fecha teus olhos. Apresenta o teu coração.